começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, o melhor dos jogadores brasileiros na Europa. E hoje eu tô aqui de novo com a Joana. A Joana tá figurinha carimbada aqui na nossa bancada. E também com o Vitor Geron. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Vamos lá. Vambora. Hoje, excepcionalmente, a gente gravando na quarta-feira, né? Geralmente aí vocês estão acostumados a nos ouvir se você nos acompanha pelas plataformas de streaming e nos assistir se você nos acompanha pelo YouTube nas quintas-feiras. Hoje a gente tá com uma exceção aí, vamos gravar na quarta, postar o vídeo lá, postar o áudio na quarta, né? Até porque se a gente fosse demorar, a gente tava comentando antes, se a gente fosse demorar, segurar um diazinho pra soltar na quinta, muita coisa podia acontecer, porque temos muitos assuntos aí nessa quarta-feira de fim de janela de transferências, playoffs da Champions League, e começamos falando de Champions League. Joana assistiu o jogo de ontem entre PSV e Benfica, e vai comentar aí sobre esse 0x0, sobre a expulsão do Veríssimo. Como é que foi o jogo? Bom jogo pro PSV, não o resultado. Né? Foi um muito bom jogo na primeira partida, foi muito nivelado. Um cartão vermelho aos 32 minutos, o PSV foi extremamente superior ao Benfica, mas não conseguiu transformar as suas oportunidades em gol. O goleiro do Benfica... Jogou muito, né? Vlad Komos, não me lembro... Vlachodimos. O nome dele é complicado. Odisseias. O grego pegou muito. O PSV também teve uma bola na trave que, depois que se bate aquela bola na trave, quando bateu eu falei assim, não vai entrar hoje. Daqueles dias que a bola não vai entrar. Mas... a atuação do Veríssimo, bem ruim, né? Ele já tomou um cartão amarelo no início da partida. Com 8 minutos ele tomou um amarelo. Com 8 minutos ele tomou um amarelo. Ele já vinha se estranhando com o Gakpo no jogo anterior. Tomou 2 amarelos em cima do mesmo jogador, em faltas em cima do mesmo jogador. Quando ele tomou o amarelo, ele depois tomou um aviso, uns 10 minutos depois, ele tomou um aviso, um puxada de orelha do árbitro, falando, parou por aqui. E aí ele sobe ali pra Aí ele sobe com o braço aberto. A gente colocou aqui, né? Eu coloquei pra levantar essa discussão já, falando, foi justa a expulsão, né? A Joana já confidenciou aqui que ela achou justa. Você achou não tem que... assim, por mais que você até discuta, o jogador, como a Joana falou, teve a chance... você subir com o braço, depois de já ter tomado um aviso, ter tomado um amarelo... Acho ele que nem machucou o cara, mas ele subiu com o braço... Imprudente, no mínimo. A própria torcida do Benfica, as reações, você vê que eles, naquele momento, ficou muito preocupado, né? Porque teria que segurar o resultado e ninguém questionou, né? E é muito ruim, porque o Veríssimo, até a gente elege sempre os melhores, o Veríssimo começou muito bem a Liga de Portugal, 2 gols, assistência, foi eleito o melhor. Aí ontem quase colocou, foi convocado e quase colocou, a temporada do Benfica a perder, né? Porque... E o Jorge Jesus veio ao socorro, né? Veio socorrer o time porque fez uma armação ali, nem fez a substituição ainda no primeiro tempo, só fez mudanças no time no segundo tempo, mas fez uma linha defensiva ali que o PSV não conseguia passar. Então ele organizou muito bem o time taticamente, abdicou do ataque, né? Obviamente tentando um contra-ataque, até deu um certo trabalho, mas... com 1 a menos, você tá com o resultado no bolso, porque você ganhou o primeiro jogo. Muito cedo, né? Com 1 a menos muito cedo. 30 minutos, cara. O jogo inteiro pela frente, né? Então todo o mérito torcida, aí. Né? Porque na Holanda já voltou, tinha a torcida botando pressão. Presente. Foi um jogo taticamente perfeito pro Benfica, depois que ele perdeu um jogador e teve que segurar o resultado. Não é aquele futebol bonito que a gente gosta de ver, mas deu certo. Deu pro gasto ali. E fundamental essa vitória. A gente sabe que os portugueses acompanham também, né? Pro Benfica, que já tinha sido eliminado nessa fase na temporada passada pro PAOK, do Abel Ferreira. Não podia cair de novo, Não podia, porque a pressão seria... A gente nem sabe se o Jesus continuaria, porque tem toda uma questão financeira aí. Você planeja uma temporada, é a segunda temporada, o Benfica investiu pesado já desde que o Jesus voltou. Se ficasse fora da fase de grupo, seria muito pesado pro Benfica, e agora passa e segue vivo. Imagina o alívio do Veríssimo depois do jogo. Nossa. Que eu até vi uns comentários, né? O Vitor comentou que os portugueses nos acompanham aqui. Eu vi uns comentários em alguns fóruns, né? Enfim, pessoal meio, joga muito, grande jogador, mas não irresponsável, pode, né? Não pode. É o jogo da temporada. Esse jogo determina a temporada para os 2 times, né? Para o PSV e para o Benfica. Que para os dois é uma certa vergonha, né? Você não participar da Champions, mas não você cair para o Benfica ou cair para o PSV. Então, assim, não foi tão ruim o resultado assim para o PSV, mas... a sua temporada é outra, comentou, né, Joana, que o PSV talvez até merecesse estar na fase de grupos, né? A gente tem outros clubes de menos expressão, talvez até tenha um elenco menos qualificado
e que, enfim, ainda estão aí nos playoffs, vão passar, né? O próprio Malmo que passou e já tá lá no pote 4. E já que a gente fala de brasileiro, no PSV vale destacar a atuação do André Ramalho, um brasileiro que veio do RB, sei lá, Salzburg, um desses RBs. Vários RBs espalhados por aí. Veio do Salzburg e vem fazendo um início de temporada espetacular no PSV. Assim, já vem sendo eleito o melhor jogador do time pela torcida, pela mídia. Estão caindo de amores por ele. O PSV é um time que é conhecido por ter brasileiros de destaque, né? Pelo menos, assim, eu lembro com bastante carinho da passagem do Romário e do Ronaldo por lá. Já faz um tempo que não tem um brasileiro de destaque lá, mas é sempre bom ver um brasileiro, mesmo sendo um defensor, conseguindo se firmar ali com a camisa. Bom, ainda temos, né? Como deixei claro que a gente está gravando na quarta de manhã. Então a gente ainda tem hoje os últimos jogos, né, dos playoffs, inclusive tem muito brasileiro em campo aí, o Shakhtar joga, né? Só o Shakhtar entrar em campo. Já tem uma multidão de... Pode fazer um episódio só pra falar dos brasileiros. Semana passada a gente comentou, né? Foram 7 brasileiros em campo só pelo Shakhtar na semana passada. Mas enfim, a gente já tem amanhã o sorteio para a fase de grupos, né? Todo mundo ansioso aí já, a gente ainda tem algumas indefinições. São 4 clubes que estão faltando aqui no pote 3 e no pote 4. Já estamos com a nossa tabelinha montada aqui com todos os potes. O que vocês estão ansiosos aí pro sorteio? A Joana já estava desenhando um grupo ali, grupo da morte. Eu queria uns 3 grupos da morte, assim, para ficar bem emocionante desde o início, porque a Champions, vamos combinar que a primeira fase vem sendo bem morna, né? Com um jogo bom ou outro, mas assim, a coisa pega mesmo nas oitavas. Olha, a gente pode ter a seguinte combinação: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Olympique de Marselha. Forte. Demais, né? Torcedor do PSG que acho que não quer cair num grupo desse de cara, o time ainda se encaixando. Ainda não tem nem Messi e Neymar não estrearam ainda. Mas, nossa, seria a própria Atalanta também, né? O segundo grupo da morte: Bayern de Munique, Liverpool, Atalanta e Milan. É que a gente tem no pote, dessa vez a gente tem no pote 3 e 4 muitos clubes grandes, né? De muita tradição, e alguns que assim, próprio Porto e Benfica que estão no pote 3. O Real Madrid e o Barcelona estão no pote 2, porque não venceram a Liga. É o Atlético que está no pote 1. No pote 1 tem Villarreal, Lille, Sporting. Deu uma equilibrada porque tem... Perfeito. Equipes que geralmente estão nos outros potes, né? O Sporting voltando depois de um tempo. O próprio Lille que ganhou. Conquistou o francês, mas já começou mal essa temporada, né? A gente vai falar mais pra frente também. E o Villarreal também ali. Se você vê o Barcelona e o Real Madrid no pote 2 e o Villarreal cabeça de chave... eles dependem muito de que grupo que vão pegar ali do pote 2, 3 e 4. Fica sujeito a ter uma combinação bem complicada ali. Tanto para Real, Barcelona, Juventus. Vale lembrar que a gente cobra o sorteio da Champions, um live blog, colocando os resultados lá no live blog enquanto vão saindo os boletinhos. Então fica de olho no nosso aplicativo que a gente vai estar... Quero fazer um vídeo com previsões da Champions, igual a gente fez ano passado lá. Quero saber se o Vitor vai acertar tudo que ele acertou no ano passado. Cara. Mas a gente acerta alguma coisa, mas esse ano, por exemplo, imagina um grupo da morte desse. O que você prevê? Não dá, né? Não dá. Ano passado eu fui ousado, falei que o PSG ia pra final e ia meter 5-0 na final. A gente pode esse também... ano tá mais provável, mas... A gente pode também ter um grupo que tenha Lille, Sevilha, Zenit e Malmo. Aí ninguém vai querer ver. Grupo da vida. Bom, vamos fazer o seguinte, cenas para os próximos episódios. Aí semana que vem a gente já vai ter os grupos, então... Aí o episódio vai durar 2 horas. Não, mas é bom, a gente fala a semana inteira, o episódio inteiro de Champions League. A gente teve já muito brasileiro brilhando, né? Assim como tivemos na primeira rodada das principais ligas, a gente teve de novo, né? Muito brasileiro jogando bem. E vamos passar então uma por uma, né? Essas 5 principais ligas aqui da Europa. Começando com a La Liga, pelo seguinte motivo, 2 motivos. Vini Júnior e Matheus Cunha, né? Vini Júnior primeiro, porque o Real fez um jogo meio louco com o Levante, né? Não vi esse jogo, mas vi os melhores momentos ali. O Vini entrou no segundo tempo já. Botou fogo na partida. Botou fogo na partida e fez uma coisa que muita gente cobra dele, que é gol, né? Fez 2 gols no jogo, os 2 gols bem bonitos até. Muita gente falou que o Vini tinha sido o melhor brasileiro e um dos melhores jogadores da rodada no futebol europeu. Só trazendo um número antes de chamar o comentário de vocês, o Vini já tem 3 gols, né, em 2 jogos nessa temporada. E na temporada passada ele teve 35 partidas, só 22 como titular, e fez também 3 gols. Tá amadurecendo o Vini Júnior, né? Era isso que a gente precisava dele, ele botar a bola na rede. Cobrava-se muito isso, né? Que o Vinícius
em alguns momentos tomava decisões erradas, principalmente na hora de finalizar, pecava ainda, e é óbvio que ele sabe que tinha que melhorar, e eu acho que também não é uma coisa que, agora ele melhorou, aos poucos, mas quando você começa uma temporada assim, de repente faz 2 gols no jogo, o Real até não ganha. Muda tudo, você, como você disse, gols bonitos, assim, finalizando bem, com velocidade, então o que é importante também, ele precisa ganhar força, mas não pode perder a característica que é a velocidade. Não foi convocado, né, para a seleção, então acho que também tem uma coisa de mostrar assim que ele está evoluindo, está crescendo. E nesse Real Madrid também, eu acho que é natural que ele ganhe espaço. Tem uma troca de técnico, o Real Madrid tem a volta do Bale ali, que tem todo Fez gol, né, o Bale? Fez gol. Tem todo o marketing, mas eu acho natural. Que ele joga exatamente, não vi o jogo, fui ver os melhores momentos, aí o primeiro gol do Real, o Bale ali no meio da área, como eu falei, voltou. Não aposentou, não. Então, e eu acho que ele tem espaço para ganhar no Real Madrid, de repente com o técnico ganhando confiança e amadurecendo, né, melhorando a finalização, acho que ele vai ganhar bastante espaço nesse time. Eu acho que ele deve estar trabalhando muito a finalização realmente nos treinamentos, porque era exatamente o que todo mundo mais critica nele, não é a gente só, né? Então, e ele mesmo usou o exemplo do Sterling, quando ele foi muito criticado no início da passagem dele, no início da carreira dele no Real Madrid, que o Sterling também tinha uma pontaria muito ruim e passou a ser um bom finalizador uns 3, 4 anos depois de começar a carreira profissional, de estar um pouco mais estabelecido. Eu acho que tem até, Joana, desculpa até te interromper, mas eu acho que tem até uma questão de amadurecimento e não só uma questão técnica, sabe? Eu não acho que é só a questão dele, eu acho que existe, óbvio, a questão dele aprimorar a finalização, mas é uma questão de amadurecimento. A gente vê o Sterling, por exemplo, na Euro, fazendo gol ali, entrando como centroavante, sabe? E, cara, isso vem com o tempo, o jogador entender essa questão do posicionamento. Então, tomada de decisão, de ver o jogo antes, leitura de jogo. Você amadurece. O Vini, ele perde muito gol porque ele demora a dar o último passe, ou ele dá um passe a mais do que ele deveria ter chutado, ele dá um passe a mais. Então, esse timing de não segurar tanto a bola, eu acho que ele tá pegando melhor. Não é que ele chuta mal, sabe? Eu acho até que ele pode aprimorar tecnicamente, mas eu acho que são muito mais essas as questões, assim. Enfim, foi bem, fez 2 gols. Aliás, o segundo gol até achei que ele deu um pouco de sorte, porque ele vem ali, né, ele dá um tapa meio pro meio. Até no primeiro momento achei que tinha desviado em alguém assim, mas não, ele... Enfim. E destacar também o passe do Casemiro, né? Belo passe. Lindo passe, um passe longa cortando a zaga ali. Incrível. E um Real, só pra gente fechar também o assunto rapidão, bem frágil defensivamente. O Alaba jogou como lateral, né? E, enfim, sem Sérgio Ramos aí... vai ter que se encaixar também. Acho que tem uma mudança, assim, o Ancelotti costuma formar boas defesas, assim, ele tem essas peças. Claro que você perde o Sérgio Ramos, é muito complicado. Eu não sei se ele vai fixar... Varane, né? Então, simplesmente a defesa titular, né? Aí você tem o Alaba que... Por enquanto, jogando na lateral, não sei se ele vai fixar ele na lateral, porque talvez precise ali de no alguma meio. peça. Acho que tem o Militão também, né, que vai se firmando, mas também nessa zaga é um pouco ainda capenga. Tem problema na lateral direita ainda, né? O Carvajal sempre lesionado e tal. Isso de temporada também, enfim. Vai levar um tempinho, mas acho que Mas eu imagino que o Real Madrid vai sentir mais falta do Sérgio Ramos do que eles imaginavam, porque... A gente viu recentemente em jogos de mata-mata, principalmente da Champions, Sérgio Ramos tomou muito cartão, né? Então, vira e mexe, Sérgio Ramos falta um jogo importante e sempre que o Sérgio Ramos não joga essa partida decisiva, o Real Madrid perde. Mas é que ele é um jogador muito decisivo pelo espírito. Exatamente. Ele é decisivo ofensivamente. Ele faz gol, ele é muito bom defensivamente, ele bate pênalti muito bem, ele faz gol de cabeça como poucos jogadores que eu já vi, e ele tem um espírito de liderança e de capitão ali muito forte. É aquela figura, quando tá na defesa, mesmo você joga em outras posições, você fica mais tranquilo, o Sérgio Ramos tá lá, te dá uma confiança. Então eu acho que o Sérgio Ramos, nesses jogos que a gente viu o Sérgio Ramos faltar ao Real Madrid, a gente sentiu a falta dele. Então agora é uma temporada inteira, na verdade é o Real Madrid inteiro daqui pra frente. Então como é que vai ser isso? E com um Militão que terminou bem a temporada, né? Tava numa crescente, mas que é muito jovem, né? Já assumindo... Por mais que ele estivesse jogando vários jogos com a lesão do Sérgio Ramos, ele assumir agora com o Sérgio Ramos fora do elenco, a pressão é diferente. Agora é você, né? O cara não tá mais, diferente. Militão que foi convocado, Joana, assim como o Casemiro. O Vini não foi convocado. E aí a gente aproveita aqui, né, a discussão, os brasileiros do Real, para falar um pouquinho sobre o que tá rolando com La Liga, suportando a decisão dos clubes, né, lá na Espanha, que vetaram os jogadores que foram convocados pelas seleções da Conmebol
por conta dos jogos que vão ser disputados, né, na América do Sul, que a maioria dos países ainda são áreas de risco. E aí? Na decisão que veio depois até da decisão da Premier League, né? A Premier League decidiu primeiro. Perfeito. Esses países todos, assim, todos os países do mundo, eu acho, hoje, têm restrições de entrada por causa da Covid, principalmente se você vem em lugares de alto risco. O Brasil é um local de alto risco desde o início da pandemia, praticamente, e tem variantes, né? Não é só alto risco, mas tem a tal variante Delta. Né? Então, assim, torcida liberada, na verdade, para o jogo entre Brasil e Argentina. Eu acho que se a torcida não tivesse sido liberada, teria sido talvez uma decisão mais fácil de você simplesmente mudar esse jogo e trazer para a América. E trazer para a Europa. Talvez Bolívia e Equador não fiquem muito satisfeitos em relação a isso, mas para a Argentina, Colômbia, Brasil, que são as principais seleções... Joga no campo neutro aqui na Europa. Que são as seleções que têm mais jogadores na Europa, na verdade, seria uma solução razoável. Até a gente gravar esse episódio, a gente ainda não tem uma solução. A princípio, esses jogadores estão realmente barrados. Não teve também um posicionamento nem de FIFA, né? Pouco, nem de CBF. Eu acho pouco provável que eles não... Assim, que o Brasil jogue sem os jogadores da Premier League, La Liga... Não é um amistoso, né? A data FIFA de eliminatórias da Copa do Mundo. Chile e Argentina, né? O Chile não tá bem das pernas, mas assim, é Chile e Argentina. Né? Porque o que aconteceu quando teve a primeira data FIFA, no ano passado ainda, eu acho, que as ligas e os clubes resolveram não liberar, os jogos foram cancelados. Mas não dá pra gente cancelar mais. O calendário ficou assim. E eu acho que a gente, claro, discute a questão do vírus e da liberação não, mas a gente tem que lembrar que tem muitas questões por trás, que são questões políticas até os clubes não gostam de liberar os jogadores em qualquer data. Então, assim, você acha um motivo plausível para alguns começar... já vêm de perder os seus jogadores para os Jogos Olímpicos. Uma sequência, né, com Euro, Copa América e daí Olimpíadas. Você tem um início de temporada, que eles ainda estão em pré-temporada. Aí os jogadores viajam e lembrando que, igual na América do Sul, é uma rodada tripla, né, a partir de agora. Por causa dos jogos que foram cancelados no ano passado. Daí, de repente, você cede o teu jogador para uma viagem desgastante, já para ele jogar 3 jogos, às vezes em gramado, como você falou, alguns países da América do Sul. Tem jogador que nem estreou ainda, né, Vitor, na temporada. Daí você perde por 3 jogos, como que você vai receber de volta? Então, acho que é mais também uma desculpa, assim, para já criar mais um problema com a FIFA e, sei lá, uma coisa que vai se arrastar por muito tempo até... Na Premier League, vale lembrar que se esses jogadores fossem, né, ou forem, não sei como é que vai ser, jogar e voltassem, eles teriam que fazer 10 dias de quarentena e perderiam 4 partidas, porque a Premier League tem Copa da Liga, Copa não sei o quê, na Inglaterra, né? Então, realmente, para você perder 4 partidas... Eu acho também que, assim, não vale a pena você abrir uma exceção, também, né? Você abrir uma exceção para os jogadores de futebol quando o resto da população inteira tem que cumprir a quarentena. Eu acho que a regra é igual para todo mundo, mas que eles têm que conversar entre si para tentar encontrar alguma solução, porque a gente vai voltar para esse assunto, né? Mas a seleção brasileira vai sofrer bastante se for se manter isso. Não, agora mesmo, eu tava dando uma olhada em, assim, opções para esses 11, né? Porque são 9 da Inglaterra e 2 que jogam na Espanha, que vão ser vetados. Daí você tem, por exemplo, na zaga da seleção brasileira, as 2 opções naturais que seriam Diego Carlos e Felipe, que também jogam na Espanha. Então, assim, a solução acabaria voltando pro Brasil. Só que Rodrigo Caio, por exemplo, na zaga. Os times que têm jogador cedido já não vão jogar durante esse período. Então, você encaixar Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro... É uma coisa. Agora, se tiver que encaixar todos os times, tiver que parar o campeonato, para tudo, né? Aí também fica inviável, né? Porque daí também não tem calendário para todos os times mudarem de data. Então, assim, de fato, não tem como. É por isso que eu acho que vai achar um meio termo, ou, infelizmente, para a torcida, né, que esperava acompanhar Brasil e Argentina, talvez os jogos mudem de lugar. Mas eu acho que é o que vai dar menos BO lá na frente, sabe? Eu acho que essa sugestão que vocês até levantaram aqui de, cara, trazer o jogo para a Europa, faz no campo neutro aqui. Seria uma derrota da Conmebol, né, nesse caso, porque os jogos sendo na Europa é péssimo. Sempre alguém vai perder. Alguém vai sair perdendo nessa história. Porque se os jogos forem confirmados na América do Sul, os times da UEFA, da Europa, vão reclamar e tal. E a FIFA tem uma queda de braço complicada aí, mais uma, permanente, né? Com os clubes. Permanente. Bom, vamos ver, vamos ficar atento. Como a Joana comentou, a gente não tem ainda nenhuma definição, isso, né, foi anunciado ontem. Mas vamos falar ainda mais um pouquinho de La Liga, porque, né, eu tinha levantado lá no comecinho que a gente ia falar de La Liga por conta do Vini e por conta do Matheus Cunha. Porque, inclusive, o rival de Madrid, né, o Atlético de Madrid, começou melhor a temporada, ganhou os 2 jogos, né?
Tá lá na frente na tabela. Tanto o Barcelona quanto o Real tiveram um empate, então não estão 100%. E o Atlético de Madrid fechou com o Matheus Cunha, 30 milhões de euros. A gente tava comentando antes aqui, né? Pouco, né, Vitor? Pouco, né? Eu acho que... Negoção, achei um negoção, cara. Achei pro Atlético de Madrid, ótimo, né? Mas pro Hertha Berlim, que até tá lucrando, mas a Joana tem até uma teoria. Não pode. O Matheus Cunha custa 30 milhões de euros e o João Félix, que jogou, sei lá, 5 jogos até agora pelo Atlético, porque assim, ele passa... Ele é o Hazard do Atlético, né? Ele fica mais tempo no departamento médico do que ele fica em campo. Custa 127 milhões. São contextos diferentes. O João Félix foi anunciado depois que o Atlético ganhou 150 pelo Griezmann. Era então, o substituto do Griezmann. É óbvio que todo mundo que você vai negociar vai falar, tu tem 150 milhões aí no bolso, né? Eu vou pedir mais. Então é um contexto diferente. Mas eu acho ele mais jogador que o João Félix. Eu acho que ele tem mais potencial que o João Félix para ser melhor no futuro, porque os dois são jovens. E acho que ele, pra mim, ele começa como titular, assim. Eu vejo ele como titular nesse time porque eu acho que ele tem muita qualidade. É uma contratação muito inteligente, cara, porque se você olha pra situação atual do Suárez, né, que, assim, rendeu bem na temporada passada, né, surpreendeu até, eu diria, e eu diria que ainda tem, assim, uma ou outra temporada que dá pra ele responder, né, pra ele corresponder em campo. Mas, cara, é aquele momento que o Suárez já tá mais pro fim de carreira. Ele vai começar a perder mais jogos. E você passa a ter um jogador justamente para você ter o Suárez sempre no melhor que ele puder entregar. Perfeito. Né? E o Suárez como professor também, né? Também. E ele é bem versátil. Ele joga como segundo atacante, ele pode jogar como um centroavante, ele pode vir meio como meia chegando de trás. Então, eu acho que ele dá bastantes opções ofensivas ao time do Simeone, que não é um cara muito ofensivo. Mas é curioso, assim, porque o Atlético sempre teve grandes atacantes, assim, né? O Diego Costa mesmo, quando passou por lá, foi muito bem. O Forlan tem uma história muito... Então, acho que ele tem muito para aprender, assim. E o Matheus, ele tem uma dificuldade maior em marcar. Assim. Então, se você tem um time como o Atlético que é forte na defesa... Necessariamente ele vai ter que desenvolver um pouquinho. E ao mesmo tempo ele fica um pouco mais tranquilo, que ele tem uma retaguarda forte para fazer o que ele faz de melhor lá na frente. Então, acho que pode encaixar muito bem nesse time. Estou curioso. A única coisa ruim também é que a gente falou, o Matheus Cunha convocado como jogador do Hertha, estava na seleção garantido, confirmando no Atlético de Madrid, ele passa a ser desses jogadores que... A partir de agora ele é jogador da La Liga, então também mais um. Já entra nesse bolo aí que não vai poder jogar na seleção. É verdade, não tinha me atentado para esse fato. Bom, vamos fechar então todos concordando que uma ótima contratação e uma perda grande pro Hertha, que também... A gente vai falar de Bundesliga daqui a pouco, mas o Hertha também já não estava muito... Seu melhor jogador nos últimos anos, sem sombra de dúvida, sem ninguém chegando perto, e assim, não vejo o Hertha repondo essa peça com facilidade. Pra gente fechar a La Liga, rapidão. Coutinho não jogou, não foi relacionado. A gente semana passada mencionou que ele podia ir para esse jogo, né? O último jogo do Barcelona contra o Bilbao. O Barcelona empatou o jogo. E, enfim, ainda tá meio indefinida ali a situação do Coutinho. Eu sempre falo do Coutinho porque eu gosto muito do Coutinho. Então, toda semana eu falo, e aí, quando que ele vai jogar? O Barça ficou sem camisa 10, aí teve ali uma possibilidade, isso tá em aberto ainda, né? Mas teve uma possibilidade do Coutinho herdar a 10. Eu acho que o mercado tá chegando... nos últimos dias, assim... Dá a impressão que vai ficar, né? E daí ele vai ter mais uma temporada para tentar, mas, assim, com muita desconfiança, né? O Coutinho faz parte daquele grupo de jogadores que pagou-se muito dinheiro por eles, não rendeu nem metade do esperado e não se sabe o que faz com esses caras. Bale é um desses. No Barcelona tem muitos, né? Barcelona tem uma sala só pra eles. Coutinho, o próprio Griezmann, uma infinidade. Porque sempre tem uma expectativa de que ele jogue... 2 meses bem ali e você recupera um dinheiro. Sim, ele pode... Que é um cara de talento, né? Muito talento. Ele vai lá e machuca. Então ele pode simplesmente fazer valer o dinheiro. Bom, eu acho que esse dinheiro é muito para qualquer situação, mas ele pode fazer valer o dinheiro que foi investido nele. Mas ele não vem fazendo isso. Mas ao mesmo tempo ninguém mais quer comprar o cara porque ele custa caro, porque não vem rendendo, não tem... O preço é alto, o salário é bem alto. Então, assim, o Bayern não ficou com ele. Ele até foi bem no Bayern. Não no início da temporada, era no empréstimo dele, mas ele terminou melhor a temporada.
E aí o Bayern não quis ficar, era a saída do Barcelona. Então, pega de volta. Eu acho que ele vai ter espaço, né? Vamos ver se recupera. Porque agora... o Bright White voltou a ser Bright White, errou um gol lá. Então, pequena... tá vago ali. Não, nesse time do Barcelona, o time tem espaço, bastante espaço. Eu diria que na ponta direita ali, se eu tivesse no meu auge físico e técnico, eu brigaria bem ali. Mas o Depay tá jogando bem. O Depay... E mais barato, hein, você? Opa! Não, o salário... Não, o Depay foi de graça também. Não, mas comparando com o Coutinho, o Dembélé, o salário que ele ganha, porra, eu jogaria no Barcelona por muito menos. Pra não saber nem se ele é canhoto ou destro, né? Você já viu ele esse não é vídeo nenhum dos dois, né? Tem esse vídeo que o cara fala pra ele assim, você é canhoto? Sou. Mas você chutou com a perna direita? Sou destro. Nunca vi. É maravilhoso. É que eu acho que ele não é nenhum dos dois, mas... Vamos falar da Liguinha. Tem muito brasileiro, tem Messi e Neymar que não jogaram ainda, né? Devem estrear na temporada. Estreiam nesse fim de semana? Tô ansioso demais. Toda semana eu venho aqui nesse podcast pra... Pô. A notícia mais esperada que a gente fica esperando é os relacionados do PSG, né? Ninguém quer saber quanto foi o jogo, qual o time titular, a gente quer saber só os relacionados. Cara, na sexta-feira, né, na semana passada, o jogo era fora, né? Eu fiz de tudo. Antes de divulgar, né, eu já tava pesquisando até a lista de quem que ia pegar o voo, pra ver se... Mas não foram, né? Vamos ver se dessa vez vai. Tudo indica que vai, né? Eu acho que tá na hora já, né? Também já treinou bastante, fez bastante marketing, vendeu bastante camisa, agora é na hora de jogar. Teve um momento lá que você entrava no Instagram do PSG, no feed inteiro só tinha o Messi lá. Então tá na hora de jogar, né? E o Rafinha não joga, né, Joana? Rafinha não joga, né? O PSG, mais uma vez, ainda sem os principais jogadores, ganhou no fim de semana e o Rafinha nem entrou, ficou no banco o jogo inteiro. Mostra que ele não tá ali pra... Não é opção, né, pro técnico, eu acho. Já meio que não foi na temporada passada, começou bem, era outro técnico até, começou bem, mas teve um Covid, depois caiu de produção e acho que com o Pochettino ele não tem espaço. Vitor não estava aqui das últimas vezes, mas a Joana sempre faz questão, né, de elogiar o Rafinha. Sempre eu que trago o Rafinha pro tema, não agora, são eles me zoando. Agora eu já deixo, toda vez, eu até deixei, a gente tá pro roteiro fixo, aqui. Sim, do programa. Eu deixei de vermelho aqui, Joana mais Rafinha. Não, já estão começando a me colocar outros Rafinhas na conta, porque o do Leeds agora eu também sou colunista especial de Rafinha do Leeds. Não, que aí o Rafinha do Leeds é o que joga, né? Daí temos que falar dele. E o Bruno Guimarães e o Paquetá, vocês viram o gol do Paquetá, incrível, cara? né? Porra, pintura, cara. Falei Paquetá palavrão, e Lyon foi casamento perfeito, né? O problema é que... É que o próprio Lyon tá meio cambaleando, mas... Até assim, a gente destacou muito a Ligue 1 na temporada passada, a competitividade, que acabou que o Paris Saint-Germain nem foi campeão. Esse ano tem o Paris Saint-Germain ainda mais forte. E esses times que são os principais candidatos já começaram, assim, parece que não vai ter muita disputa esse ano, né? Porque... o PSG já assumiu com 9 e o Lyon acho que tá em 16º. Tem sim, né, o 2 Lille empates. também não ganha, o Olympique pedalando, patinando lá. A Ligue 1, assim como a Bundesliga, teve muita troca de técnico, né? Muita troca de técnico nos times da parte de cima da tabela. Então, assim, muitas vezes demora para você entender o que esse cara quer, né? Pode ser um cara que queira alguma coisa completamente diferente do estilo anterior. Então, assim, é diferente. O estilo é diferente. Peter Bosz é um cara... parece que ele não é um cara do melhor relacionamento, que quando ele quer, ele manda, entendeu? Então, acho que pode ser um pouco de adaptação em relação ao estilo de jogo mesmo. Porque o Lyon não fez grandes mudanças no elenco, mas fez no ano passado, né, nos últimos anos. Então, vem fazendo uma montagem de elenco a longo prazo. E a gente sempre fala muito do Lyon aqui, né? O Bruno Guimarães, fez uma temporada muito boa. O Paquetá se encontrou no Lyon. Eu acho que o Lyon, com o time que tem... Thiago Mendes, a gente ainda não sabe se sai ou se não sai, mas ficou no banco, com o time que tem cacife para fazer uma boa temporada. Sim. Assim, brigar com o PSG, eu acho que já é um quesito. Eu acho que dessa vez eles vão brigar pelas outras vaguinhas ali. Que são importantes também, né? Mas Se você fala, um elenco ainda, né? desse do Lyon tem que estar presente em competições europeias, em Champions, não pode ficar... Claro que é muito no começo ainda, mas não pode ceder empates assim e jogar o que está jogando. Tem que melhorar, eu acho que vai melhorar, né? O que me surpreendeu, até nem tinha... Pensei agora nisso, na verdade, mas o Clermont, né? Eu não assisti ainda de perto o Clermont, mas tem surpreendido. A Ligue 1 tem uma rodada a mais, porque começou antes, mas o Clermont, que foi um time que subiu da segunda divisão, ganhou os 2 primeiros jogos e agora arrancou um empatezinho lá com o Lyon. Não sei também se é cavalo paraguaio ali, um fogo de palha, mas... A Ligue 1 é muito física, né? Então, às vezes, você tem times que chegam bem, assim, fisicamente. Total.
tem muitos jogadores, até eles buscam muitos jogadores na África, então são muito fortes. Às vezes um time encaixa ali e consegue bons resultados, assim, mas ainda tem espaço para o talento, que até a gente falou, o Paquetá já mostra que vai ter uma boa temporada de novo, né? O gol que ele fez foi, acho, o gol mais bonito da rodada, principalmente pela jogada, né? O Bruno Guimarães deu um toquinho de letra ali. E você falou, eu dei uma risada aqui, Vitor, porque você falou que é muito físico. E aí, infeliz, não posso rir disso, pelo amor de Deus, mas me remeteu a porradaria, pancadaria. Foi literalmente aqui, físico. Foi literalmente físico. Acho que os caras ouviram isso e falaram assim, físico? Tá partindo em cima, então. Papelão lá no jogo Foi do início ridículo. com o Marcelo, inclusive Marcelo do Gerson, né? Foi ridículo. Sim. O Paê, bem cabeça quente, ele já se mostrou cabeça quente em vários momentos. É meio lelé, né? Ele é meio doidinho, né? E, assim, tudo bem que jogar uma garrafa de plástico vazia não tem nada a ver, mas também você não joga de volta, né? E o dele ainda não tava nem vazia. Ele ele jogou assim, ele jogou com raiva, com raiva. E assim, até mancha muito, assim, um começo de campeonato e tal, daí já tem um jogo que não terminou, a gente ainda tá gravando, tá para ser definido se vai continuar esse jogo ou se vai confirmar a vitória do Nice. É um clássico, né? Tem que lembrar que a torcida... Isso o jogo com torcida, o estádio lotado, inclusive. Jogo com torcida e clássico. Essas torcidas ficaram 2 anos sem o estádio, sem ter clássico. Então, assim, torcedores, calma, né? Nessa hora. Não, a gente vê que, inclusive, o que aconteceu ali foi perto da bandeirinha de escanteio, do lado onde ficam os ultras ali. Sim. Então é a torcida mais... A galera da Dois times que têm muita expectativa esse ano, né? Dois times que investiram muito e que... No ano passado, a gente ficou entre Paris Saint-Germain, Lille, Mônaco e Lyon. O Olympique e o Nice querem entrar nesse grupinho. Eles querem ser do grupo que se classifica para Champions. Eles estão fazendo investimento para isso. Então, o Nice é um dos times que mais gastou na janela de transferência. É um time para se ficar de olho. Venceu o Lille, que... atual campeão na rodada passada por 4-0. Sapatada. Extremamente superior. Se fosse 8-0 não teria sido exagero. Foi 4-0 praticamente só no primeiro tempo. Então o Nice é um time para ficar de olho pelo futebol, né? Não pela pancadaria da torcida ou por confusões extracampo. Mas eu acho que o Nice está fazendo um bom investimento. Também aquilo, né? Você renova muito o elenco, pode ser que nada dê certo, que ninguém se encaixe e que vá pro beleléu. Mas eu acho também, né? Que está formando um bom elenco. Numa temporada onde tem muitas trocas de técnico, talvez seja uma vantagem ter tido essa pequena não, né? Mas essa reformulação. Porque tá todo mundo trocando de técnico, tem muito time... né? Enfim, e você ainda vai ter que ter uma adaptação. Você tem que montar um time com os recursos que você tem, o melhor time possível. É isso que faz. Se vai dar certo ou não é uma outra história, né? Mas está fazendo o que está ao alcance da equipe para tentar ganhar espaço, como você falou, brigar lá em cima, né? Na França, voltar a brigar, porque realmente a temporada passada eu até anotei aqui as principais transferências que chegaram no Nice. Foi o Stengs, que veio do AZ Alkmaar, Todibo, do Barcelona, inclusive. Rosário, que era do PSV. Esse eu tô achando que até foi bom sair, na verdade. Justin Kluivert, que estava na Roma, depois voltou pro... O Kluivert a gente não sabe muito bem, ele dá umas pingadas por aí. Ele surgiu e aí, não vai ser o Kluivert pai, mas assim, é um novo talento holandês. Pai era bom. Um novo talento holandês, começou muito bem, foi para Roma e depois a gente deu uma desandada. Eu acho que ele talvez queira se reerguer num time que está chamando jogadores ou que são holandeses ou que jogaram na Holanda. Então talvez ele se encontre ali num ambiente um pouco mais fácil dele se adaptar. Tenho curiosidade de ver se o Kluivert vai não ser o futebol que o pai jogou, porque eu acho que esse não vai rolar, mas que pelo menos fazer jus ao que ele mostrou no início de carreira ainda nas categorias de base do Ajax. Que o pai jogou, já tá bom. Já tá de bom tamanho, né? O Nice, inclusive, estava ganhando esse jogo que foi pausado. Enfim, vou fazer o seguinte, Joana, já que você estava empolgada aí falando de todas as contratações do Nice, a gente vai passar para a Bundesliga e aí eu vou te perguntar o seguinte... A gente ainda tá na quarta-feira, mas, final de semana de futebol, vai chegando, aí, quero assistir Bundesliga, né? Onde que eu assisto? Você sabe, assim? Não sei. Onde passa a Bundesliga no Brasil? Não tenho ouvi falar que tem um aplicativo. Um aplicativo que... Então, pessoal, se vocês não sabem, vocês estão vacilando, porque, já acompanha a gente aqui, o podcast, acompanha o nosso canal no YouTube, e não sabe que no OneFootball a gente transmite todos os jogos em parceria com a VBET da Bundesliga. Bundesliga no aplicativo 1 e 2. E no site. Tem Chromecast para quem reclamava que não conseguia ver na TV, já joga lá o seu Chromecast, bota na TV, passa no aplicativo, passa no site. E a gente está fazendo jogos da Bundesliga 2, né, da segunda divisão, porque está uma segunda divisão
melhor até que a brasileira, eu acho, com comentários em português. Nesse fim de semana, a rodada começa com Borussia Dortmund e Hoffenheim na sexta-feira. Comentários, Gerd Wenzel, narração do Monsanto. Depois desse jogo, o jogo continua quando tiver o apito final, no Green Room. Boa, explica aí o Green Room, Joana. Green Room é um aplicativo que, se você ainda não tem, baixa. Um aplicativo de podcasts ao vivo, de sala de bate-papo com voz. É tipo o Clubhouse lá, né? Tipo um Clubhouse. Né? E a gente já teve algumas sessões, algumas salas de bate-papo pós-jogo de Bundesliga com o Dudu e o Gerd, tem sendo um sucesso. A gente vai estar lá de novo, acabou o jogo, eles vão entrar direto no Green Room. Entra lá para você mandar sua pergunta, fazer seu comentário, o que você quiser saber sobre o jogo, sobre a Bundesliga, sobre Borussia Dortmund e Hoffenheim. Para começar sexta-feira, né? Sextou ali, já bate um papo com Bundesliga. O jogo começa às 3h30, o jogo acabou às 5h30, a rapaziada já tá batendo a tela ali. Né? Já abre a cerveja alemã e já entra no Green Room. Bom demais. No sábado a gente tem o Bayern de Munique e Hertha Berlim, sem o Matheus Cunha, infelizmente, que era um bom duelo que a gente estava esperando aí. Também no sábado, na segunda divisão, Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf, também com Dudu Monsanto e Gerd Wenzel. No domingo a gente fecha a rodada com Wolfsburg e RB Leipzig. Só jogão, hein? Só jogão. Ao vivo de graça no OneFootball. Ao vivo, de graça no OneFootball, aplicativo, site, onde você quiser. Então tá aí, parceria com a VBet. Coisa boa. Pô, eu vou te falar, viu? Vou ligar pros meus amigos já, falar pra rapaziada ficar ligada lá. Pra gente depois entrar no Green Room com o Dudu Monsanto e o Gerd Wenzel, cara. Que isso é oportunidade aí, gente. Pelo falar amor com o de Deus. Gerd, né? Mandar um tchau pra ele. Não é todo dia, né? Pô. O que vocês estão achando da Bundesliga? Vocês são especialistas em Bundesliga. A gente vai falar lá do Matheus Cunha lá daqui a pouco. Tem já um nome pra substituir ele, mas entre o Dortmund, o Bayern, o próprio Leipzig, né? Que foi aí quem brigou com o Bayern na temporada passada pela ponta. Como é que tá? Então, a Joana falou das trocas de técnico, né, na Ligue 1. Na Bundesliga, mesma coisa. Trocou tudo, assim. Dos 8 primeiros times, só um, que foi o União Berlim, não trocou de técnico. Então, assim, os outros 7 todos trocaram. É muito... como cada técnico vai planejar teu elenco, as mudanças que ele vai fazer, assim. A Bundesliga, os clubes não trocam tanto de técnico durante a temporada, né, mas agora uma nova temporada. Então, a gente está vendo ainda como que cada equipe está se encaixando. A gente vê o Bayern ainda também, o Nagelsmann, no início de trabalho, né, colocando com algumas dificuldades, ganhou, né, até do Colônia, foi um jogo duro, o Colônia ameaçou ali, Colônia fez um jogo... chegou a empatar. Eu acho que é tudo incerto, assim, eu acho que o Bayern talvez... Pode ser que mais para frente dispare, como faz normalmente, mas eu acho que nesse começo a gente vê um Leipzig forte. O Leipzig enfiou uma sacolada lá no Stuttgart. O Stuttgart estava invicto até então, daí pega um Leipzig o Stuttgart tinha enviado a sacolada na primeira rodada, depois tomou. Ainda tem o final da janela, que a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o Leipzig tem o Sabitzer, que pode sair, então tem jogador para jogador para voltar, o Dani Olmo, que tava, né, jogou jogou tudo, né? Tudo, né? Pela Espanha e agora volta. O Richarlison, né? Emendou, então, tem esses encaixes ainda, mas eu acho que parece que vão ser aquelas equipes do ano passado, de novo, com uma ou outra surpresa, brigando para tentar desbancar o Bayern, que também não vai ser uma tarefa fácil, mas é um Bayern em reconstrução, né? Então... Cara, sinceramente, eu acho que assim, não é nem... Mas eu acho que a gente chove um pouco no molhado, de verdade, porque é um pouco que a gente comentou na semana passada sobre Bundesliga, porque é uma temporada onde a gente tem um Bayern um pouco enfraquecido, né, em relação às anteriores, e eu acho que a gente ainda vai precisar de um tempinho de maturação no campeonato pra gente entender o que vai acontecer, né. Bem o que o Victor tava falando, o próprio Dortmund decepcionou um pouquinho, perdeu na última rodada, mas a gente vai ter que esperar lá de 3 a 5 rodadas pra ver se vai ter alguém que vai bater de frente com o Bayern ou não. Eu acho que vai. Depois dessa data FIFA no início de setembro, a primeira rodada da Bundesliga pós-data FIFA tem um RB Leipzig Bayern de Munique. Bom, hein? Eu acho que é uma rodada decisiva pra gente começar a entender o que vai acontecer nessa Bundesliga ao longo do ano. Bom, então tá, já marquem aí na agenda também, porque vocês sabem onde que vai passar o jogo. O Wolfsburg tá bem, 2 vitórias, 6 pontos, líder. É o único 100%? É o único 100%. Ganhou do Hertha e a gente não vai falar do Wolfsburg, a gente vai falar do Hertha, porque o time de Berlim que perdeu o Matheus Cunha e quer contratar, meus queridos, Arthur Cabral. Arthur Cabral, vocês lembram dele, né? Jogou no Ceará, jogou no Palmeiras.
E tem aqui os números, estou olhando aqui para puxar os números, o artilheiro entre todos os brasileiros que atuam na Europa na temporada passada, fez tanto gol assim, 20 gols em 35 jogos, né? Foi uma temporada não tão boa em números para os brasileiros, mas é o líder já nessa. Fez 2 gols no fim de semana e tem 14 gols em 7 jogos. Absurdo. Já tá melhor que no ano passado. E acho que tem, se não me engano, 5 ou 6 assistências ainda. Então, cara, assim, tudo bem que tá jogando na Suíça, lá no Basel, tá? Mas, cara... Mas é curioso, né? Porque o Arthur Cabral, o Matheus Cunha tem ele saiu muito jovem no Brasil. Ele foi pro Sion da Suíça, daí ele vai pro Leipzig, logo vai pro Hertha. Então, talvez o Hertha esteja apostando que é tipo... Uma coisa parecida, um cara que tá bem na Suíça, mas que pode desenvolver ali. Eu acho que talvez não tenha o mesmo potencial do Matheus Cunha, mas pro que tá se desenhando o Hertha, assim, é um nome interessante, né? Eu concordo com você, não tem o mesmo potencial do Matheus Cunha, talento por talento, eu acho o Matheus superior, mas é um bom jogador, um excelente atacante, muito bom finalizador. Pode preencher ali aquele buraco com aquele espaço com categoria, né? Com mais ou menos no nível que a gente espere que o Hertha tenha. Mas eu acho que não é só isso, né? O Hertha perdeu peças importantes também, não contratou bem nos últimos anos. O Matheus Cunha talvez tenha sido a única contratação decente deles, né, e que tenha vingado, e mesmo assim no ano passado começou muito bem, mas depois caiu muito. E gastou dinheiro, né, que é o problema. Assim. Gastou dinheiro, e o Hertha vem gastando muito dinheiro já tem tempo, né, tá numa crise que já tá em um tempo, trocou de técnico no meio, você falou agora, né, que na Bundesliga não se costuma trocar de técnico no meio da temporada. O Hertha, se não trocasse, tava a gente anunciando o jogo do Hertha aqui na segunda divisão. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para mudar no Hertha e talvez não seja pro Arthur Cabral não seja o melhor time para ele começar, né? O melhor contexto, mas ele pode fazer como o Matheus, se destacar num time que tá abaixo da qualidade dele. Numa liga mais forte. E aí chamar a atenção para ir para um time melhor ou para uma outra liga também. Mas pode ser um caminho interessante pro Arthur Cabral. Mas o Hertha... Eu acho que pro Hertha em si, assim, o estrago já estava feito, né? A gente comentou lá, quando a gente comentou no comecinho da contratação, né? Do lado do Atlético de Madrid, uma ótima contratação. Do lado do Hertha, uma grande perda, inclusive porque a gente achou que saiu barato. E a gente já previa também que seria difícil manter o desempenho que o Hertha teve, não conseguindo classificação para competições importantes, manter o Matheus Cunha com a temporada que ele fez anterior. Falou-se até que o Bayern estaria interessado nele, assim. E a gente sabia que ele ia sair dessa temporada, a gente sabia. Ainda mais depois dos Jogos Olímpicos. Ele já vinha demonstrando o talento dele antes de ter esse palco, aparece, né? Exatamente. E aí, quando ele ganha esse holofote, ele faz valer. Perfeito. E de repente vira um jogador de seleção principal brasileira, aí ficou pequeno o Hertha atual para ele, né? Infelizmente pra gente que mora aqui em Belém. Pois eu tava pra soltar essa, porque assim, a Joana tava comentando que o Hertha, né, mal das pernas há um tempo já. Cara, eu fico torcendo pro Hertha, né, pra gente pegar um joguinho aqui. E o Hertha que tem muito carinho pelo Marcelinho Paraíba, né, que foi um jogador de muito destaque no Hertha. O Hertha não é um time de destaque dentro da Bundesliga, do contexto do futebol alemão. A gente ouve falar muito de Hertha porque ele é o grande time de Berlim. Mas ele não é um time de destaque. Então, o Marcelinho, quando veio pro Hertha, deu uma elevada no patamar do Hertha e ele é muito bem querido e bem visto aqui. Então, quando o Matheus vem, obviamente a comparação é com o Marcelinho. Então, o Arthur vai ter também um pouco dessa comparação, desse peso. Sombra ali, né? Mas eu acho interessante eles continuarem investindo em brasileiro. Significa que eles veem nisso um mercado interessante, né? Não só de talentos, mas também de audiência, de público. Eu acho, e pra gente que transmite a Bundesliga é ótimo, porque a gente tem mais brasileiro pra falar. Brasileiros. Pois pelo amor de Deus. Eu ouvi falar até que iam me botar pra entrevistar o Matheus Cunha lá, tinha uma resenha dessa aí de repente os caras, não, o Matheus Cunha tá em Madrid. De repente o cara foi embora. Agora tem que pegar o avião. Tá de sacanagem, pô. Não pode mais pegar o metrô, tem que ser o avião. Foda, cara. Mas enfim, fechamos o assunto Bundesliga. Bundesliga, todos os jogos ao vivo de graça no OneFootball em parceria com a VBET. E vamos pra gente, né, passar também, encerrar aqui nossa ronda pelas principais ligas, falar do campeonato inglês, badalado campeonato inglês, com, né, assim como comentamos lá da La Liga, com vários convocados barrados, são 60 jogadores da Premier League e 9 brasileiros, vou falar os nomes deles. Esse sim é que fez uma desgraça na nossa seleção, né? Quase o time inteiro. É igual, sabe quando você tá jogando boliche ali, derrubou os pinos tudo, cara, strike, pô. Thiago Silva, Richarlison, Rafinha do Leeds, Alisson, Fabinho e Firmino do Liverpool.
Do City, Ederson, Jesus e o Fred do United. Uma galera, cara, uma galera. E uma galera que tem destaque na seleção também, né? Não é só a gente que vai sentar no banco. Os dois goleiros, Os dois goleiros. Jogadores super importantes. Jesus, Richarlison. Que veio de uma temporada, de uma intertemporada excelente. Thiago Silva, que... Né? Que depois da temporada passada, né? Seria titular na zaga, com certeza. Então, complicado. Vamos falar do fim de semana aí. O Richarlison, inclusive, que enfrentou o Rafinha, né? Everton e Leeds jogaram entre si, o jogo ficou empatado. Dessa vez, a gente encheu muito a bola do Richarlison com todo o mérito do mundo na semana passada, mas dessa vez ele passou em branco. Ele também, o cara tem que sentir o cansaço em algum momento, né? Não dá, a sequência dele ninguém aguenta, né? Mas o Rafinha fez um gol bonito ali, gol até decisivo, que foi, né, o jogo tava 2-1, ele fez o gol de empate. Acho que ele quis mostrar pra quem não conhece, quem é esse Rafinha que foi convocado? Ele mostrou, sou eu aqui, hein? Golaço, assim, ele posiciona bem o corpo, pega forte ali, eu achei bem bonito o gol. Uma pena, o meu ponto do Rafinha é que é uma pena que, assim, a gente falou muito dele na temporada passada, não só a gente, mas assim... muita gente levantou o nome do Rafinha como uma das possibilidades e aí, de repente, quando ele finalmente tem a chance, pode ser que ele não tenha, né? Vamos ver. Como eu falei, eu acho que ainda deve ter uma resolução aí, porque seria realmente, o cara esperou tanto por essa chance, quando chega a hora... eu falo isso porque eu acho assim, de todos esses convocados e que vão ficar de fora, com certeza o que mais sente é ele, certeza, né? Porque, cara... Com certeza. Os outros já tiveram chance, já jogaram muitas vezes e, pô, enfim... E seria também uma chance, ou será, né? A gente não sabe se vai rolar, do Gabriel Jesus calar a boca de muita gente, né? Porque, assim, ele vem decrescendo em performance, em desempenho, já tem um tempo. E a gente fala muito dele aqui, porque a gente sabe que ele pode dar mais, porque ele já teve momentos melhores no City, e aí ele foi e fez uma boa partida. Jogou muito no fim de semana. Num City que a gente ainda não sabe se vai ter um substituto pro Agüero ou não, né? Se vem um Harry Kane ou não, se vem outra pessoa, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar de mercado. Então, ele tá querendo mostrar que ele tem, que o City tem o número 9. Mas jogando pelo lado, né? Como um ponta. E assim, é claro que o jogo dele foi incrível, ele deu 3 gols, assim, né, para os companheiros. Teve até um gol anulado também, participou muito bem mesmo. Aliás, o próprio City, né, Vitor, até te interrompendo, mas o City que perdeu na primeira rodada, né, no joguinho ali meio mais ou menos contado, e aí, beleza, meteu 5 agora. Contra o Norwich, assim. Mas ele se destacou muito. Mas que chamou a atenção foi o que o Guardiola falou depois sobre ele, falando que o Gabriel é um cara que nunca reclama, que é muito bom, muito generoso, encheu a bola, assim, poucas vezes a gente vê o Guardiola falando de um jogador assim. Muito. E realmente, assim, e eu acho que isso mostra um pouco da personalidade do Gabriel Jesus, porque ele é um cara realmente que aceita muito e... voluntarioso demais. E em alguns casos falta, de repente, justamente ele... Sim, pô. Aquele rompante, assim, de agora eu vou pegar, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. Faz sentido. É a personalidade dele, mas acho que muito da cobrança vai por isso, assim, porque você espera que ele faça uma jogada de Neymar, uma de Richarlison, e ele não é esse jogador, ele é um jogador mais de grupo ali, que trabalha para a equipe, que volta para marcar, que se o treinador falar, hoje você vai marcar o lateral e ajudar ali na frente, ele faz, entendeu? Ele cumpre muito e em alguns momentos falta esse brilho, assim, esse momento de... Não, eu vou fazer uma analogia péssima aqui, mas assim, às vezes ele é um ótimo pedreiro, né? Ele vai bem na obra, mas às vezes ele falta vestir ali o coletinho de mestre de obra e falar, rapaz, agora peraí que eu vou decidir. Então, mas você vê, daí o Guardiola acha ele incrível pro técnico. Incrível. Mas às vezes pra torcida... Mas isso é legal também para reforçar um pouco a autoconfiança dele, né? Total. Porque ele vinha dentro desse mercado com rumores de que poderia sair do City, porque ele não conquistou o seu lugar no City, assim. Você não diz que o Gabriel Jesus tem um lugar garantido no City desde que ele chegou. Eu acho que ele teve uma primeira temporada, na verdade, foi até muito boa, mas ele teve lesões, mas sempre que ele chegava bem, e desde então ele não jogou aquele futebol. Eu acho que ele joga às vezes, esporadicamente, em alguns jogos, então talvez... Ele sempre é uma opção, mas não passa disso, né? Então é um pouco esse momento dele dizer e falar assim, não, eu sou esse cara, eu posso fazer esse papel e eu vou ficar no time, eu sou jogador do City, eu não quero sair. E eu acho que isso tem ótimos reflexos na seleção também, até porque essa posição que ele jogou pelo lado de campo, eu até deixei uma pergunta aqui se essa é a posição dele, a gente já discutiu isso várias e várias vezes. Eu particularmente prefiro ver ele jogando pelo lado.
Eu acho que é onde tem mais espaço, sim, também. Tanto no City quanto na seleção agora, né? Então... Eu acho que o City é um time que proporciona muito bem você jogar pelos lados, né? O City é um time que se construiu muito na base do ala, né? Tinha o Sané, o Sterling, que a gente falou agora há pouco, né? Que faz muito gol agora, hoje em dia, né? Não fazia tanto. É ala, ele vinha pela ponta. Então o City, ele criou um pouco essa dinâmica. Então para ele, eu acho que funciona bem do lado, assim. Eu acho que ele joga bem. City que, enfim, tá em meio de duas especulações muito grandes de mercado. A gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos dar uma acelerada também, porque senão a galera não consegue ficar aí ouvindo a gente, né? A gente fala demais, cara. O produtor, eu tô falando isso porque o produtor tá ali me olhando torto ali, cara. Olha lá, ó. Olha lá, já tá avisando, 50 minutos. Vocês estão ouvindo a gente há 50 minutos. Que beleza. Quem aguentou até aqui... vai ganhar um salve. Olha ele fazendo a aposta que depois ele vai... Não, parei com isso. Depois as pessoas falam pra você que você fez a aposta, que você prometeu coisa e que não vai pagar. Parei com isso. Essa semana... É muita coisa. E a gente ainda tá na última semana de janela. De então, cara, pelo amor de Deus, vocês dão um desconto aí. Pra fechar a Premier League, Lukaku estreou, fez gol contra o Arsenal. Coloquei isso daqui porque o Matheus não veio essa semana, né? Então não vamos poder zoar ele. Mas o Arsenal, você pode esperar a semana que vem. Que dá pra zoar. Mas pode guardar que uma hora... Até porque o Arsenal pega o City no sábado, então provavelmente vai... O Arsenal, inclusive, pega um monte de pedreira. Nas primeiras 8 rodadas, ele pega acho que os top 5... Que beleza. Nas primeiras 8 rodadas, o 9. A gente tá gravando, tem o jogo da Copa ainda, que é contra o West Brom. Então, assim, cara, o potencial de zoar o Arsenal é grande. Inclusive, o Arsenal tava vendo até o dia de ontem, se eu não tô enganado, o Arsenal foi o time que mais gastou na janela, tá? O Arsenal gastou aí na casa dos 150 milhões de euros e fez algumas contratações aí que não... sei lá. E tem Liverpool e Chelsea também no sábado, jogão. Então fica de olho aí, Premier League também tem muito jogo bom. Pra gente encerrar as principais ligas, o Vitor vai falar de Série A, porque antes da gente começar o episódio eu falei, botei a Série A aqui, mas a única coisa que eu vi foi que a Inter ganhou e que a Juve começou meio mal. Então aí você faz seus comentários. É mais ou menos como a temporada passada. A Inter ganhou, o Milan ganhou ali 1-0 magro, a Atalanta começou bem, então a Roma ganhou. Então não teve uma grande surpresa. A maior surpresa foi a Juventus, que já vem da temporada passada cambaleando, e daí começa com um empate. Mas a grande notícia da Série A, aí puxando o gancho do mercado, você sabe, né? Cristiano Ronaldo ficou no banco, não jogou. Aí veio o Nedved, né, o diretor lá da Juventus, falou, não, 100% garantido que ele fica. Veio o Allegri depois do jogo e falou, não jogou por uma opção nossa, não tá 100% fisicamente. E aí estoura aí a bomba de que Cristiano Ronaldo quer ir jogar no City. É óbvio que ele não ficou no banco à toa, né? Não tem... Não é um jogador que você bota no banco. Sim. Né? Até porque é uma questão de condicionamento físico. Eu acho que você pode pegar todos os jogadores da Série A, ele tá no top 5 de condicionamento físico. E quando começam esses rumores, assim, é óbvio que tem muita coisa que é mentira no mercado, mas quando começam envolvendo um jogador do tamanho do Cristiano Ronaldo, não é à toa. Não sai do nada, assim, porque senão ele chega e fala, não, eu vou ficar e acabou. Sim. Quando ele não desmente... E aí é óbvio que tem coisa. Tem toda a questão ali do Jorge Mendes, né, que é o empresário dele, que já tem, inclusive é empresário de outros jogadores do City, né, tem vários portugueses no City. O pessoal tá oriçado aí. E daí eu até falei, eu acho que o Cristiano Ronaldo pode estar decepcionado com o mercado da Juventus, que é, como a gente já falou várias vezes, é difícil, não tem muito dinheiro, contratou o Caio Jorge, que é um brasileiro, mas assim, não é um jogador que muda o nível da Juventus. Pelo contrário. E daí você vê o PSG muito forte. Então, você vê o PSG muito forte e ele fala, cara, de repente aqui eu não vou conseguir bater de frente e eu me coloco numa equipe. Onde que eu vou conseguir brigar, né? Eu acho essa é a questão. Quando ele foi pra Juventus, ele saiu de um time galáctico querendo entrar em outro time galáctico, porque né, ele vinha também de um Manchester United que também era um timaço. E a Juventus tinha ganho o quê? 8 campeonatos italianos seguidos. Então, e tinha feito 2 semifinais de Champions, semifinal e final de Champions recentemente. Então ele falou assim, pra onde que você vai quando você tá no Real Madrid, né? Pra onde você vai? Você ganhou 3 Champions no Real Madrid. 4. Pra um time que tá prometendo ser um próximo... Você vai pra um time que tem que ser mais ou menos no mesmo nível, né? Você não vai fazer isso. Pelo menos com o futebol que ele ainda tem. E ele achava que ia ser isso e não foi. A Juventus ganhou a Liga, a Série A no primeiro ano dele lá, mas no ano passado já não ganhou. Na verdade, quase não classifica pra Champions. No finalzinho da temporada conseguiu na Bacia das Almas. Foi decepção na Champions nas 2 temporadas dele lá. Não faz um mercado bom, é a última temporada dele lá, né? Por contrato, né? Ele tá livre a partir do ano que vem.
Então ele pensou assim, eu vou sair agora, porque eu não vou ficar aqui para ser vice-campeão italiano, eu quero ir para um timaço desse. E outra, né, Joana? Messi tá no Paris Saint-Germain com um monte anos, né? Pois é a última grande oportunidade de transferência dele, né? Então, assim, se o Messi for para o Paris Saint-Germain com um monte de jogadoraço, eu quero uma parada de mesmo nível. E de repente ele vai para o City, que também tem a obsessão pela Champions. Eu falei, já pensou ele... E por jogadores estrelas, né? Então, ele de repente elimina um PSG, sendo a estrela maior do City, assim seria, para final de carreira, incrível, né? Mas tem a questão dele trocar, tipo, ele jogou no United, tem um carinho grande, aí vai pro rival ali. É uma transferência polêmica. Polêmica, cara, eu tô achando que vai ser legal esses últimos dias de mercado aí. Todo dia, pô, eu acordo lá cedinho, já compro uma futebol pra ver se aconteceu alguma coisa, então eu recomendo. E aí ontem, além da notícia do Cristiano querendo ir pro City, a gente viu que o Real Madrid fez uma oferta pro Mbappé, 150 milhões de euros, que o Paris Saint-Germain acha baixo demais, que é 200. E parece que não se acertaram ainda. O cara tem mais um ano de contrato, né? O mesmo caso do Cristiano. Só que o cara tem um ano de contrato, gente. Você vai pagar 150 milhões por um cara que no ano que vem você pode pegar de graça? Joana, eu vou até aproveitar a oportunidade para mandar um abraço pro Léo, meu amigo, porque o Léo na mesma hora me mandou uma mensagem ontem, né? Nem respondi ele ainda. Essa galera que não responde WhatsApp é foda. Que dá aquele cheque azulzinho, né? Mas ele falou, pô, cara, como é bom ter dinheiro, né? O PSG foi lá, recebeu uma oferta... Não. Só pra ele ficar mais um ano. Não, é sacanagem, cara. Mas enfim. É. Vocês acham que o Real chega nos 200? Eu se fosse o Real Madrid também, pelo amor de Deus, espera mais um ano. O cara quer ir, no ano que vem. O cara quer ir, pô. Mas assim, tá perto, né? Tá perto. Pra gente pensar, o PSG quer 200, o Real 150, 160. 100, Chegar no meio termo ali, já... fechou e... Mas... Né? Eu acho que eles vão tentar se entender ainda nesta janela. Até porque o Mbappé quer o espaço dele, que ele provavelmente vai perder dentro do Paris Saint-Germain. Eu achei engraçado que parece que o Mbappé disse que o sonho dele era jogar no Real Madrid, mas eu achei que o sonho dele era jogar no Paris Saint-Germain. Ele já disse isso antes, né? O sonho é sempre o que está oferecendo mais. Sei lá. Mas seria uma mudança interessante até para a La Liga, né? Que perdeu o Cristiano, perdeu o Messi. Personagem. Se vier o Mbappé, vai dar uma aquecida. E ao mesmo tempo tem o absurdo do valor, mas o Real Madrid também não pode... vou esperar um ano, então... Porque depois a concorrência também aumenta, não, né? e assim, tem uma temporada pela frente, né? Eu falei isso aqui, a gente tava até em off, eu comentei. Eu falei, cara, pra mim, a expectativa do PSG é não vou vender por 160... Porque assim, vai que eles fazem uma temporada brilhante, o cara vira irmão do Neymar e do Messi, entendeu? Aí eles querem conquistar ele nessas condições aí, mas enfim. Ou eles vão tentar renegociar o contrato dele para poder vender no ano que vem. Eu vi também que eles já tentaram várias vezes, mas tentaram de novo essa semana e ele recusou, né? Então assim, tá meio... Mas aí o que acontece é que com um time desse, se o cara se recusar a renovar o contrato, a aceitar os termos, você pode botar ele no banco, porque você tem gente à altura dele, ou melhor, para substituí-lo. Porque o que acontece é que os clubes fazem esse jogo duro com o jogador, né? Se você não renovar, a gente vai botar você no banco. Tem Copa do Mundo no ano que vem, o cara vai falar, não quero ficar no banco porque eu quero jogar a Copa do Mundo. Mas você acha que deixaria de chamar o Mbappé? Mas o clima fica ruim também, né? Tipo, você enfiar o Mbappé no banco pra conseguir uma... sei lá, cara. Tá meio bagunçado ali, né? Tá difícil ali. Tá estranho. Semana que vem a gente vem com certezas, esperamos, né? Sim. Que a gente tenha mais certezas. Tem outras negociações no mercado, mas eu vou fazer o seguinte. A gente comentou de Cristiano Ronaldo e de Mbappé. Com todo respeito aos outros, mas não... Tá bom, né? Já parte de uma hora de episódio, né? Tá bom. Então, se você quer acompanhar, tem Lianco, né? O Lianco aí em São Paulo, tá indo jogar na Inglaterra também. Quer acompanhar tudo mesmo que tá acontecendo, vai lá no app do OneFootball. E pra gente encerrar o episódio de hoje, uma coisa que a gente deixou por último aqui, não fizemos, já falamos até das transferências, porque pegamos o gancho ali do Vitor. Vocês têm melhores e piores? Semana boa pra melhores, né? Não tão boa pra piores. Pois eu botei o Vini na semana passada, né? Aí, o cara vem e arrasa de novo nesse jogo. Eu falei, vou botar ele de novo? Não vou escolher outro. Quem Aí eu fui de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus? Eu fecho um Gabriel Jesus também, já tinha deixado anotado. Até pelo elogiado, Guardiola, foi bem e acho que se merece esse crédito. Se o Guardiola elogiou, né? Quem é a gente pra dizer que não? Criticar o cara. Tá certo. Eu vou de Vini porque a galera fala que eu sou clubista. Né, o pessoal que sabe que eu sou vascaíno fala que eu sou clubista, mas então eu vou de Vini Júnior, cria do Flamengo. Vini, e não tem Paquetá. Vini, Paquetá em segundo. E piores não temos, né? Tem o Veríssimo que foi mal no jogo ontem, mas foi muito bem no fim de semana. Foi o melhor em campo. Então, eu acho que acaba sendo a única opção, porque
poderia ter colocado tudo a perder. Não colocou. Vamos colocar ele com um asterisco, assim. Foi muito prestar bem mais atenção no serviço. até terça-feira ele tinha ido muito bem, mas bom. agora... Então fechou. Semana que vem a gente volta, né? Semana que vem tem mais. E vou agradecer de novo quem ficou aí 1 hora ouvindo a gente. Hoje a gente engatou na fala, né? Obrigado pela presença de vocês. O papo tá bom, né? Tá a gente continua, a gente nem vê o tempo passando. Isso aí. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por todo mundo que assistiu. Até a próxima.